Está começando mais um episódio do Agrocast Bueno, o podcast da pecuária brasileira. Fala galerinha do Agrocast Bueno, estou aqui mais uma vez, eu Marquinho Bueno, para poder conversar com vocês, dessa vez num formato diferente, um podcast onde nós vamos gravar aqui dentro da propriedade, para que nós possamos ficar mais perto do dia a dia da propriedade. O nosso intuito sempre foi mostrar para vocês, profissionais da área, falar de algum tema específico. Já falamos de exportação de gado vivo, já falamos da importância das mulheres no agro, já falamos da globalização da pecuária, já falamos de sucessão familiar e dessa vez nós vamos falar de como funciona a construção de uma fazenda que era extensiva para uma fazenda intensiva. E ainda mais, uma fazenda que era uma propriedade 100% de cria e hoje é uma propriedade 100% de recria e engorda intensiva, onde a gente fala também de um tema extremamente atual, que é o confinamento, onde nós vamos falar um pouquinho de estrutura, onde nós vamos falar um pouquinho de checklist dessa atividade durante o dia a dia, dos pontos importantes onde a gente tem que tomar cuidado para que a gente tenha sucesso nessa atividade, falar um pouquinho da questão da mão de obra, falar um pouquinho da rotina, da questão de ser aí 90, 120 dias a fio, né, como nós falamos aqui no campo, que é 120 dias sem feriado, sem final de semana, onde nada pode sair do que foi planejado. O sucesso de uma engorda eficiente no confinamento é num espaço muito curto de tempo, então todos os detalhes devem ser levados com muita consideração. Vocês vão ver também algumas áreas de sequestro, né? O que é o sequestro? É onde nós chegamos no período de seca, que acaba a oferta de forragem no pasto, e nós levamos os animais para ambientes fechados. Simulamos a oferta de forragem no coxo, junto com a parte de mineral, de proteinado ou até mesmo de rações, dependendo do nosso objetivo. Esse é o intuito do Agrocast, sempre trazer informações importantes para que você, amante do agronegócio, pecuarista, profissional da área e simpatizante desse mundo que é totalmente apaixonante, fique cada vez mais por dentro dos negócios. Mais importante do que saber onde você quer chegar é você se planejar. Para fazer a transformação de uma fazenda, um ponto muito importante é você saber escolher a forrageira que você vai usar. Você ter conhecimento da característica do capim que você vai escolher e antes disso também saber como é as características do solo que você tem. Trabalhar análise de solo, fazer grid, para você poder ter uma interpretação do que você tem em mão para poder trabalhar, para você poder escolher um produto que vai atender a sua demanda. Nesse caso específico, nós estamos na região centro-oeste do país, no estado do Tocantins, onde nós temos conhecimento da pluviometria, onde nós temos conhecimento da altitude, onde nós temos conhecimento do solo que a gente trabalha. Aqui nessa fazenda, nessa propriedade, escolheram trabalhar com uma linha de pânico. Então aqui nós temos da linha do Maasai, nós temos o Zuri, nós temos o Tamani, capim que foram escolhidos principalmente por conta da produção dele de matéria seca durante o ano, a flexibilidade de pastejo e produção de silagem. Então conhecer todas essas características e saber como utilizar vai fazer grande parte do seu sucesso. Além disso, nós sabemos que todo ano nós temos a parte de águas e a parte de seca. A parte de águas é onde a gente tem o maior acelerador dentro da produção, onde você vai conseguir produzir a pastos, arrobas mais eficiente, tanto zootecnicamente quanto em relação a custo. Nós precisamos também de capim que responda bem à adubação, bem ao investimento e que você possa também usufruir do excedente dessa matéria seca para poder fazer a comida do sequestro, do confinamento, para que você tenha estratégias para continuar produzindo peso durante todo o ano. Esse é o mais importante. Aquela história do boi sanfona, onde a gente ganha peso nas águas e perde peso na seca, isso já não acontece há algum tempo. Então não faz parte de um projeto de uma pecuária moderna e intensiva, certo?
Além de você escolher a variedade que você quer trabalhar do capim, entra a questão das estruturas. Estruturas onde você aumenta a eficiência de pastejo, onde você ajusta a lotação e você viabiliza cada vez mais o consumo dessa forragem. Nessa fazenda, nós tínhamos um projeto de cria que era extensivo, chegava a ter pasto aí de até 200 hectares, 150 hectares. Quando nós escolhemos a gramínea correta para poder utilizar, que a gente começou a coletar as informações da produção dessa forrageira durante todo o ano, nós começamos a fazer as estruturações, dividir piquetes de 10 hectares, 9 hectares, 12 hectares, pensando aí sim no pastejo rotacionado, aumentando as estruturas, fazendo praças de alimentação, tirando os coxos de dentro do próprio pasto e levando para um local onde facilita o fornecimento mecanizado da suplementação, levando água encanada para poder trazer qualidade para esses animais, que também é um fator de extrema importância, qualidade de água, que impacta diretamente no consumo da forragem e que é a matéria seca que faz a conversão dessa matéria vegetal em produção animal, que é a carne, que é o que a gente vende de verdade para a indústria, ou que seja para o próprio frigorífico, ou que seja repassar esse animal após uma etapa dentro da fazenda. Então tenha muita atenção quando você vai iniciar o seu projeto de intensificação. A escolha da gramínea ou a escolha da forrageira vai garantir o sucesso ou o fracasso do seu negócio. A adubação é um investimento caro com ganhos indiretos. Essa é a visão que a gente tem no início do nosso negócio. Porém, nós precisamos de saber qual é o potencial que essa forrageira tem de reverter isso em produção em relação ao investimento que nós estamos fazendo. Então nós temos plantas de ciclo curto, temos plantas de ciclo longo, e quando eu começo a conhecer as características dessa forrageira, eu começo também a levar isso para o meu planejamento estrutural. Nessa fazenda especificamente, nós temos capins com um ciclo aí na casa de 28 dias. Então toda a estruturação que a gente faz é pensando em respeitar o ciclo da planta, onde eu coloco o animal num piquete, eu uso ele aí na casa de 3 a 5 dias e depois eu sei que eu preciso de dar um ciclo dentro dessa área, e onde essa área que foi utilizada no primeiro momento, ela precisa de um descanso de pelo menos 28 dias para ela atingir novamente a sua produção final. Com isso, eu posso acelerar, eu posso fazer uma adubação nitrogenada, eu posso fazer a utilização de fósforo, eu posso fazer uma correção com calcário, mas nada em cima de média ou de achismo. Tudo em cima de coleta de solo, de medição de produção de matéria seca, para eu saber até onde eu posso chegar. No primeiro momento, nós utilizamos muito os dados que a gente tem da academia, né? Nós buscamos aí os pesquisadores, a gente faz revisão literária. Depois disso, a gente traz para a prática. A mensuração de matéria seca é algo muito simples, onde a gente corta em quadrados de 1,25 metros quadrados ou de 1 metro quadrado e fazemos simulação de pastejo na hora do ponto ideal de entrada desses animais. Coletamos uma amostra, fazemos matéria seca e pesamos para a gente poder dimensionar a produtividade dessa área. Depois disso, também pode-se usar a questão da altura de entrada, relacionando com a densidade desse capim, para a gente poder saber o que nós temos de estoque. Em cima disso que nós vamos começar a trabalhar a questão da lotação, onde eu falei lá no começo, sair de uma fazenda de 600 cabeças produzidas durante o ano, podendo chegar na mesma área, numa fazenda com 5.000 cabeças abatidas por ano. Então esse é o primeiro ponto que nós estamos abordando para a transformação de uma fazenda extensiva para uma fazenda intensiva. A escolha da forrageira, o conhecimento produtivo do solo que você tem, o conhecimento da pluviometria, tanto em quantidade, tanto na época do ano, questão de concentração, questão de expectativa de chuva, e depois a gente vem para a questão das correções, fazer a correção tanto de adubo orgânico ou de adubo químico e conhecer qual é a resposta que esse capim nos traz para a gente poder explorar o máximo do potencial. Sabendo do estoque de comida que eu tenho,
eu vou começar a estruturar a minha área, fazer divisão por tamanho, quantidade, para que no último momento eu comece a falar em lotação. Quantos animais eu vou trabalhar naquele lote, qual vai ser a pressão de pastejo que eu vou realizar, para que eu possa, passo a passo, ir aumentando a eficiência do meu negócio. Então são informações básicas que às vezes nós fugimos um pouquinho do conceito. O conceito nunca pode ser deixado de lado. O improviso, ele pode existir devido à questão de mão de obra, devido à questão de logística, mas quando nós temos conhecimento total do conceito, o improviso ele é natural e geralmente ele dá certo. Então conheça tecnicamente a escolha da sua forrageira, conheça tecnicamente o solo que você está utilizando, conheça tecnicamente a divisão que você vai fazer das áreas, tudo embasado para que você possa utilizar o potencial 100% da planta que você escolher. O seu resultado está 95% garantido a partir do momento que você tem oferta de forragem em qualidade e em quantidade suficiente para suprir a necessidade do seu volume de animal que você planejou para colocar dentro da fazenda. Para finalizar, eu vou deixar mais uma dica. Muita gente pensa em projeto de intensificação, faz todas as partes agronômicas, que é o que nós comentamos sobre coleta de solo, sobre a escolha da forrageira, e esquece às vezes de fazer a mensuração do potencial de produção da planta. Muita gente às vezes muda para uma planta muito exigente, muito produtiva, e na hora que vem o potencial máximo dessa planta, começa a ter problema de manejo, que é a falta de animal para poder colher esse capim. Então tudo isso vai interferir no seu ganho. Se você coloca uma planta muito exigente e que muito produtiva e você não tem animais suficientes para poder estar fazendo essa colheita, você vai começar a ter problema residual do seu capim, onde você vai ter que entrar com roçadeira ou onde você vai ter que aproveitar para poder fazer um feno, gerando custo dentro dessa produção que não seria necessário se você tiver feito o planejamento correto. Então uma dica importante que a gente dá é fazer o passo a passo, aumentar a tecnificação e a produtividade do seu capim também de acordo com o crescimento potencial do seu rebanho. Eu falo isso porque é uma dica econômica muito importante. Às vezes nós organizamos toda a fazenda e no final falta o dinheiro para poder colocar a quantidade de animal necessária. Então prestem atenção, fiquem atentos, contem sempre com uma boa assistência técnica e uma assessoria. Olhe o seu projeto nos mínimos detalhes para que você tenha o maior número de acertos possíveis. Vou contar para vocês uma particularidade do que já aconteceu aqui conosco. Essa fazenda, até a gente tirar a primeira área para a gente produzir comida para seca, que foi fardos de feno, nós ficamos 2 anos fazendo vedação de pasto para que pudesse ser usado no período de seca. Para quê? Para que a gente pudesse entender qual era o potencial máximo de produção da fazenda e o que a gente conseguiria fazer com essa área, com a produção de massa que a gente tinha e com a quantidade de animais que a gente vinha aumentando. Começamos a produzir excedente de capim para o período de seca apenas depois que nós chegamos no limite da quantidade de animal dentro da fazenda. Começamos a produzir feno, levar os animais para o sequestro e depois para o confinamento. Então não pense nas etapas estruturais no primeiro momento. Cresça o seu rebanho e a evolução intensificada do seu projeto de acordo com a exploração da área que você vem fazendo. Nada precisa estar montado do dia para a noite. Tudo que cresce de degrau por degrau tem uma chance muito grande de dar certo e ter sucesso. Todas as partes do processo é de extrema importância. Falamos da questão da transformação de uma fazenda extensiva numa fazenda intensiva. Falamos da escolha de capim, falamos do conhecimento de solo, conhecimento de pluviometria e sabemos de todas as mudanças que podem ocorrer durante o ano, principalmente de situação climática. Porém, esse não é um fator que nós controlamos. O que nós conseguimos controlar é a escolha de um bom animal, uma sanidade ideal,
uma nutrição para uma boa performance. Isso está dentro da capacidade técnica. Estou aqui agora, neste momento, dentro de uma área de alimentação, quando eu falei que nós retiramos os coxos de dentro dos pastos, os bebedouros de dentro dos pastos e trouxemos para um lugar onde nós temos uma concentração e um controle melhor de ambiente. A qualidade da água interfere diretamente no consumo de matéria seca dos animais. E esse consumo de matéria seca é o que interfere no desempenho também dos animais. Então aqui nós estamos numa situação de rotacionado, onde nós conseguimos já mensurar a produtividade do nosso capim, saber qual é o ciclo produtivo desse capim em dias, que foi o que eu comentei, numa média de 28 dias, onde nós preferimos colocar os nossos módulos de rotacionado na casa de 6 a 8 piquetes. Essas áreas de alimentação, ela funciona no período das águas para fornecimento de suplemento proteico e para distribuição de águas em bebedouro. Essa água encanada vinda de poço artesiano. Aqui dentro também, geralmente os animais escolhem um ambiente para fazer os malhadouros, onde nós não temos percas de capim nas áreas de pastejo, referente à questão do malhadouro dos animais. Essas áreas aqui, elas estão em torno de 50 metros de largura por 100 metros de comprimento, onde no período das águas trabalham até 600 animais na fase de recria. O que é a grande vantagem de uma área como essa? No período de seca, ela serve de área de sequestro, onde nós temos aqui 50 metros de coxo, dividido em baterias de 25, 4 bebedouros d'água, onde a gente consegue fazer sequestro de animais e pré-confinamento. O que seria um pré-confinamento numa fazenda intensiva? Os animais passaram pela fase de recria e que não atingiram o peso suficiente, que aqui nessa propriedade é na casa de 390 quilos, eles recebem uma dieta balanceada de crescimento até atingir o ponto de corte para passar para a próxima etapa, que é o confinamento. Então nós estamos falando um pouco de estrutura e estamos falando um pouco de estratégia. A virtude disso é ter pessoas que têm um conhecimento técnico e uma capacidade de campo para poder escolher e determinar as melhores estratégias. Na propriedade intensiva, todos os cálculos têm que ser feitos. A minha recria a pasto é onde eu consigo diluir grande parte do meu ágio. Aqui no centro-oeste brasileiro nós temos essa dificuldade que nós brincamos até que é o sócio da fazenda, que é uma diferença do preço de compra da arroba do bezerro para o boi gordo. E essa diferença eu consigo diluir produzindo barato dentro da minha fazenda. Então eu tenho o capim correto, eu tenho a adubação correta, eu tenho uma boa escolha de animais, eu tenho uma sanidade em dia para que eu possa explorar a parte econômica e zootécnica do período das águas da melhor maneira possível. Também comentei com vocês que nós demoramos 2 anos para poder começar a fazer o excedente de produção para volumoso, explorando o máximo potencial da fazenda, crescendo o rebanho gradativamente, até chegar o momento em que a fazenda não suportava mais uma capacidade alta no período de seca, onde nós decidimos produzir alimento para poder tratar desses animais no coxo, para poder garantir uma estabilidade de lotação dentro da fazenda e uma estabilidade de produção, eliminando 100% o boi sanfona. O boi ganha peso do dia que entra até o dia que sai para poder ir para o frigorífico. Essas são dicas importantes e detalhes que fazem toda a diferença no sucesso da propriedade. Chegamos no momento mais esperado da pecuária, onde todo mundo que conhece, ou até mesmo quem não conhece, que é simpatizante e vê as curiosidades da pecuária brasileira, o confinamento está aí como uma cereja do bolo. E vocês vão enxergar agora no processo que ele realmente é uma ferramenta de extrema importância. Quando falamos em produção dentro da fazenda, queremos produzir o ano todo, que o animal continue ganhando peso do início ao fim. E aqui é o momento onde a gente finaliza todos os nossos trabalhos. Escolhemos a forrageira necessária, conhecemos o nosso solo, trabalhamos uma boa sanidade, fizemos uma boa estrutura, divisão de pasto, fizemos praça de alimentação, água encanada, temos toda uma dieta formulada
para os períodos de água, para o período de seca, para que os animais continuem desenvolvendo. Temos as dietas para cada categoria, para cumprir cada objetivo. Dentro disso também temos o planejado e o que é executado. Isso ele é avaliado periodicamente, com visitas técnicas, com capacitação da mão de obra, onde todos os envolvidos devem ter uma fatia do conhecimento para saber o momento de fazer as interferências. Um grande indicador do que está sendo realizado, se estiver correto, são as fezes. Escória de fezes no pasto, escória de fezes dentro do confinamento, a gente fala que é o dedo duro, onde você pode aprender a avaliar sinais do comportamento desse animal. As fezes rosqueadas, as fezes pastosas, as fezes líquidas, ela conta para nós como que está o desenvolvimento dessa dieta dentro do rumen dos animais, sabendo se ele está ganhando peso, se ele não está ganhando peso e onde nós devemos interferir. O confinamento também é a nossa ferramenta para ajuste de lotação. Se a gente pensar em todo o cenário que nós colocamos aqui, falando que o período de águas é o período onde a gente tem a maior produtividade de capim, quando eu chego na seca, eu deveria reduzir a minha lotação. Só que não é isso que eu quero produzir em grande escala durante todo o ano. Com o excedente de capim e conhecendo a produção da minha forrageira, nós conseguimos trazer do pasto para dentro do coxo o meu capim dentro de uma dieta balanceada, fazendo com que esses animais entrem numa fase de terminação, produzindo uma carcaça necessária para atender a demanda do frigorífico. E é isso que a gente quer trazer. Estou trazendo aqui um resumo para vocês de informação de uma transformação de uma fazenda extensiva, onde era uma fazenda de cria, na casa de pouco mais de 600 animais, onde nós temos uma terminação hoje na casa de 5.000 animais. Animais esses que são recriados, sequestrados e engordados dentro da mesma propriedade. Com isso tudo é possível através de conhecimento técnico, de trocas de experiência e confiança entre o produtor e o profissional da pecuária. Agradeço a todos vocês a atenção, conto com o apoio de todos. Se vocês ainda não seguem a nossa plataforma, o nosso Instagram é bueno.agrocast. Na nossa bio você vai ter um link do Linktree que vai direcionar você para nossas plataformas. Lá tem a plataforma do YouTube, tem a plataforma do Spotify, tem o nosso contato também no WhatsApp, onde podemos interagir e trazer cada vez mais informações específicas para vocês. Uma outra novidade do bueno.agrocast, que é o Agrocast da pecuária brasileira, é o Flash da pecuária, que vão ser materiais compactos que vai trazer informações capazes de tirar dúvida e dar para você a confiança necessária para tomar decisão no seu dia a dia. Conto com o apoio de vocês novamente. Um grande abraço, eu sou o Marcos Bueno e estou aqui em nome do Agrocast.bueno em parceria com a Nutramix.